Nem só de gibi novo vive o colecionador. Às vezes a gente também vive de gibi velho com capa nova e a gente acaba pegando porque a capa é mais bonita, porque tem um pouquinho de história a mais, tem um extra e é assim que a coisa acontece. Mas eu tô brincando. Relançamento é muito importante. Esse ano, por exemplo, muita gente mandou mensagem que leu Asterios Polyp pela primeira vez, que é um quadrinho fantástico. Então, como a lista de melhores do ano vai demorar um pouquinho para sair, porque eu tenho que ler bastante coisa, eu resolvi fazer uma lista dos relançamentos, quadrinhos que estão voltando e que são muito bons. É legal de eu explicar que o meu critério é gosto pessoal, galera. Porque se fosse fazer uma lista de relançamentos, seria, sei lá, Maus, Cavaleiro das Trevas, Watchmen. Então, a meta é falar de alguns mais conhecidos, mas alguns nem tanto. Acho que vocês vão gostar. E a estética do vídeo é aquela que tem uma pilha aqui do meu lado, e ela vai diminuindo conforme eu vou comentando as HQs. Vamos começar com Authority, que a Panini republicou num ônibus. E esse é um quadrinho que eu achava que nunca mais ia voltar para as prateleiras, porque é um gibi muito específico de super-herói, por mais que seja um clássico, né, um quadrinho super importante. Authority, se não tá sabendo, foi o quadrinho que reinventou o gênero de super-heróis ali da virada do século e basicamente nos salvou dos anos 90. Ao mesmo tempo, a partir daqui, a gente tem os tais quadrinhos widescreen, que o Brian Hitch apresenta, que são, basicamente ele usa a estética de cinema nos quadros para deixar a ação mais frenética e parecer que é um grande blockbuster de quadrinho. Vamos pro quadrinho que eu falei no começo do vídeo. Asterios Polyp também voltou, pela Companhia das Letras. Cara, isso aqui é lindo, sério, marcou uma fase muito especial da minha vida. É um quadrinho que mudou minha forma de pensar. É sério, eu tô pra conhecer uma obra que explora tão bem a nona arte quanto Asterios Polyp. Sabe aquele esquema que a galera fala que, isso só pode ser feito em quadrinhos, não tem como fazer no cinema? 99% das vezes tem sim como fazer no cinema, mas Asterios Polyp não tem. Ele usa a narrativa gráfica do jeito muito inteligente. É a história de um personagem babaca, arquiteto de sucesso, que agora vive uma vida amargurada, e a gente vai entender que atitudes levaram-o a entrar nessa situação. Brilhante. David Mazzucchelli brilhando, isso aqui é material obrigatório, sério, é muito legal. Dá pra chamar de um jovem clássico? Pô, ele é premiado, ganhou Eisner, tá sendo republicado. Eu acho que sim. E agora a gente vai pra Sandman Apresenta a Morte, da Panini, que é essa nova coleção que eles estão lançando de Sandman Apresenta, né? A diferença dessa edição pra capa dura que a Panini já tinha publicado é que aqui não tem as edições de Sandman, né? Na verdade, que só tem exatamente as minisséries da Morte e algumas outras participações dela. É muito bom. Além de ser a personagem mais querida pelos leitores de Sandman, ironicamente a Morte te faz refletir muito sobre a vida. Deixa eu aproveitar e fazer um jabá rápido. Vocês sabem que na primeira semana de janeiro vai ter um clube de leitura no Catarse do canal com o Fabiano Danardim, né, o lendário editor da Vertigo no Brasil, sobre morte. Então, se quiser participar, tá? Tem link aqui embaixo. Agora um chute meu, porque existe a possibilidade desse quadrinho não sair em tempo, porque ele está previsto ali para o final de dezembro. Pipoca e Nanquim vai republicar a ficção científica mais hardcore da história dos quadrinhos. Isso aqui é inadaptável. Pensa que nenhum estúdio de cinema vai ter culhão nem dinheiro para fazer uma ficção científica dessa, porque é violento do começo ao fim, envolve honra, família, laços. Aqui a gente vai conhecer toda a dinastia dos Metabarões, né, aquela linhagem de guerreiros super poderosos do universo. Agora vamos falar do projeto gráfico mais lindo de 2022, que é Alimenta Esses Olhos, do Marcelo Quintanilha, que é, na verdade, uma coletânea de histórias da Veneta, que republica algumas HQs do Quintanilha e também publica umas inéditas. Viu aquilo que eu expliquei no começo do vídeo? Eles lançam o mesmo quadrinho com mais quadrinho dentro e tu recompra o quadrinho que tu já tinha comprado. É assim que a coisa acontece, gente. Eu já li a primeira parte desse encadernado, que é o Sábado dos Meus Amores, e galera, o Quintanilha é um gigante, assim, porque na minha cabeça, ok, é o começo de carreira do Quintanilha, então talvez as histórias não fossem ser tão interessantes, ou, sei lá, não tão legais quanto o Talco de Vidro, ou mesmo o Escuta Formosa Márcia, e velho, isso aqui é incrível. O Quintanilha, ele apresenta um Brasil que não é fácil da gente ver e encarar e ficar alheio ao que ele tá mostrando. Cara, pequenas coisas do cotidiano, como um policial discutindo com um cara que trabalha no circo, podem se transformar numa reflexão sensacional sobre trabalho. A gente pode dizer que 2022 foi o ano do Quintanilha? Eu acho que sim. Tem política no meu gibizinho. Oh Deus. Pelo menos essa foi a reclamação dos cidadãos da Marvel quando Sam Wilson assumiu o manto do Capitão América nessa fase aqui da, acho que é totalmente nova Marvel, alguma coisa desse gênero. Esse foi um baita relançamento da Panini. Vale muito a pena ler. Porque assim, vamos lá, o Sam Wilson, ele decide que se ele vai ser um Capitão América, ele vai ser um Capitão América que interfere na parte política. Ele não vai ficar alheio às questões raciais, não vai ficar alheio à questão da fronteira com o México e os imigrantes. Então isso é muito interessante, sabe? Ele se posiciona, ele divide a população dos Estados Unidos quando ele assume o manto de Capitão América, só que o Nick Spencer, que é o roteirista, ele é inteligente o suficiente para entender que não importa o espectro político que Sam Wilson esteja,
nada vai ser fácil, nada é simples de mudar na sociedade, nada, beleza, é só ir pra esse lado que tá tudo resolvido. Vamos pra um quadrinho que eu reli ontem de madrugada. Labirinto saiu de novo pela Darkseid. É um quadrinho que acho que ele tava fora de catálogo pelo menos há uns 5 anos e, cara, que coisa linda. Esse é um dos melhores quadrinhos nacionais já publicados, o desenho do Thiago Souto. É sacanagem de tão lindo. E aqui ele vai falar de um tema que eu acho que conversa muito com um colecionador de quadrinhos, só que eu não posso falar, porque eu acabo estragando, eu acho, o gibi inteiro. Mas na prática a gente tem dois garotos, um garoto e um ser vermelho meio esquisito, que eles estão perdidos num mundo fantástico. É uma pena que eu não posso falar muita coisa pra não estragar, mas é um baita de um quadrinho sobre memória, sobre o que compõe a nossa identidade. É fantástico. Criminal. Cara, eu nem acredito que isso foi publicado ou republicado no Brasil. Esse ano foi o ano do Brubaker, porque a Mino resolveu assumir o papel de lançar Criminal, que é uma série longa, em vários volumes, que eu achava que, ok, isso nunca vai vender, nenhuma editora vai ter coragem, e tá aí. Já temos 5 volumes publicados de Criminal aqui pela Mino. É uma série legal sobre crime? Sim, é uma baita série sobre crime, mas também é sobre personagens, sobre jornadas de pessoas que não tiveram outra opção e tu, por mais saiba que elas são pessoas más, de repente tu entende por que elas foram pro lado do crime, é muito bom. E esse ano o John do Capiroto voltou, John Constantine. A Panini lançou aí uma edição definitiva de Hellblazer. Cara, só triste a capa, né? Os caras escolheram a capa do Jim Lee pra fazer Hellblazer, sendo que tinha as capas do Dave McKean. Não. Mas vamos supor que tu seja uma daquelas pessoas muito tristes que estão vivendo uma vida terrível e nunca leram Constantine na vida. Então, esse quadrinho é o começo do personagem, é fundamental. Essa fase, que é escrita pelo Jamie Delano, na verdade ele usa como veículo para falar sobre questões políticas, para falar... Meio que tudo que tu tá vendo a ver com demônio, etc., é tudo uma alegoria que o Jamie Delano usa. Então é um quadrinho pesado em vários momentos, é um quadrinho que tem uma moral interessante. Newcastle, Hospício, Sangue de Demônio... Muita coisa acontece aqui, né, nessas primeiras histórias, que são bases aí desse personagem que a gente ama tanto, mas que é um cara meio babaca. Ok, temos mais 4 quadrinhos. Um deles, eu não tenho a versão nova, que é o Castelo de Areia. Na verdade, a edição que a Tordesilhas me mandou, né, a edição nova, eu sorteei para os apoiadores do Catarse, acabei ficando com a versão em capa cartão. Todo mundo deve saber que teve um filme do Tempo, que é... Não, peraí. Do Castelo de Areia, que se chama Tempo, do M. Night Shyamalan e tudo mais, chamou bastante atenção. E eu falei no outro vídeo que eu acho que parte da função da cultura pop é nos chacoalhar. É a gente ler alguma coisa e ficar irritado e mudar o rumo da nossa vida. E Castelo de Areia mexeu muito comigo. Trata sobre um grupo de pessoas perdidas numa praia e elas começam a envelhecer do nada. Ó Deus. Tá, tu aí. Tu aí do outro lado, que tá muito ligado aos gibis de super-herói e tudo mais, que não tem nada de errado nisso, mas tá na hora da gente expandir esse horizonte. E um ótimo jeito de fazer isso é com o Namor às Profundezas, que é basicamente um gibi da Marvel, só que da Vertigo, que vai falar sobre esse personagem aqui na contracapa, que vai pro fundo do oceano tentar encontrar e desvendar o mito do Namor. É tipo Caçadores de Mitos, só que na Marvel. É um gibi de terror incrível do começo ao fim, claustrofóbico, e aí tu fica com a dúvida, né? Será que o namoro existe? Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com filme, nada de namoro dos quadrinhos, é uma história meio separada, mas que vale muito a pena ler. E vamos falar de Sin City, que a Devir republicou, esse ano tá republicando ainda, com novas capas do Frank Miller, essa série que tem acho que 7 encadernados ao todo pra completar. É fundamental, né? Se não fosse Frank Miller, a gente não teria provavelmente Brubaker, Banazarello, esses caras que fazem quadrinhos no ar. Sin City saiu ali nos anos 90, foi mega premiado, é um quadrinho que traz de volta então o gênero noir pros quadrinhos dos Estados Unidos. É o Frank Miller, né? É um cara que ele podia ficar preso no Batman, no Super-Homem, sei lá, no Demolidor, e não, ele quis fazer o próprio projeto autoral, num gênero que ninguém estava apostando e de repente fez o gênero explodir. Sem contar que fez isso mudando o próprio estilo de arte e trabalhando um preto e branco que também acabou aí inspirando gerações. Gente, último quadrinho da lista. Eu sei que tu deve ter 80 mil republicações aí na cabeça que tu acha que seriam muito legais serem citadas. Então comenta aí embaixo, tá? O que tu colocaria, o que faltou, porque o último item da minha lista é Apocalipse, por favor, do Felipe Parucci, que tem essa capa dupla, agora na republicação pela Lote 42. Eu acho que esse é o meu quadrinho nacional favorito da vida. E aqui ele vai pegar o véu que a gente coloca por cima da sociedade e tirar ele para mostrar todas as nossas angústias, frustrações com o trabalho, burocracia, como os nossos representantes são escrotos, como a gente não pode contar com ninguém. É um quadrinho onde todo mundo vive à base de remédio para conseguir sobreviver à dura realidade. Assim, pode parecer um negócio meio depressivo, mas não, ele trabalha os temas de uma forma muito legal e tem literalmente um meteoro vindo pra Terra e aí todo mundo começa a ter que lidar
lidar com essa situação é sensacional, tá? Lembra agora que essa é só a minha lista. Agora tem que botar a tua aqui embaixo, o que faltou. Lembra de apertar no botão do like se tu gostou dessa lista. Foi um prazer te ter por aqui. E eu espero que essas recomendações sejam legais, tá? Esse não é um vídeo de jabá, certo? Mas os links estão aqui embaixo, se tu quiser pegar, tá? Tá tudo completinho e valeu. Fui!